Valeu. Bom, vamos fazer um resumão aí da semana, né? E você tá vendo minha tela, né? Sim. Sim. Correto? E bom, a ideia é dar uma olhada no índice, né? Rapidamente e em lugar de buscar entradas e tudo isso e um pouco mais no detalhe, talvez o interessante, a proposta aqui hoje seria identificar os padrões, né? Porque talvez isso seria mais fácil e nos daria no tempo que a gente tem para fazer hoje, né? Identificar os padrões. Obviamente tem formas de operar esses padrões, mas no contexto padrão, acho que a parte que eu gostaria talvez a gente focar hoje aqui, é, porque isso realmente é a base para qualquer tipo de operação, né? Como é um resumão semanal, acho que é a primeira vez que eu vejo o WinFoot em um semanal, né? Mas me chamou a atenção esse canal de baixa que a gente tá vendo ali, né? Bom, as últimas barras das últimas semanas, eles estão operando acima dessa linha de tendência de baixa, que pode se modificar por essa máxima aqui, talvez se ser dessa forma aqui, mas ainda assim o preço da semana ainda continua fora dessa linha de tendência, o que poderia ser interessante entender bem o que acontece ali nessa região de preço, né? Isso no semanal. No diário, o Mauro já coloca bastante tempo a análise. Eu tô com a visão de que essa perna aqui é um breakout, né, tá? Dessa lateralidade aqui, né, onde do ponto de rompimento, breakout. E esse breakout precisa de uma segunda perna, poderia ter um alvo de segunda perna aqui em cima. Então, na teoria de breakout de um padrão aqui na esquerda, a Por gente. que aí em cima, ô Ed? Oi? Por que aí em cima nessa linha onde você marcou? Esse Porque é aqui? o swing anterior, É. Spinelli. Teu microfone tá baixo, tá? Ah, essa linha azul, porque é o swing anterior. É o swing que foi Não, rompido. não, o alvo lá da segunda perna. Ah, tá. Então é a projeção dessa perna de breakout, pullback, segunda perna. Você calcula O que se pode a... fazer também, Diego, se me permite, é o seguinte, eu costumo olhar sempre as últimas 20 barras, 20 e poucas barras. A gente está num ambiente lateral das últimas 20 barras, que é esse movimento aí de cima. Se você esperar um rompimento dele, o que ele vai buscar? Normalmente um movimento projetado. Faz para mim um movimento projetado desse, que provavelmente está muito próximo a essa segunda perna de projeção também. E isso ratifica que o alvo é um alvo. Olha, tá vendo? Sim. Para mim é muito, muito claro isso também. Então, e assim, movimento perna 1, perna 2, o movimento do movimento projetado da lateralidade dá muito próximo aí um lugar do outro. Que é o que eu venho falando, né? Assim, tem que esperar romper, né? Enquanto não rompe, ele fica lateral e aí a gente vai buscando micro gaps ali como alvo, né? E depois que rompe, a gente busca esse movimento projetado. Eu É acho, isso. eu acho esse padrão aqui um padrão de canal. É um padrão de canal. Não acho um padrão de lateralidade, até porque tem umas máximas e mínimas mais baixas. Então ele é um padrão de canal. Então, claro, a gente vê ele como uma lateralidade, obviamente, tem que ver ele como uma lateralidade isso aqui. Mas vejo ele como um É, padrão de canal, por ser padrão de canal contra a tendência principal, é uma bandeira a favor da tendência principal. Mesmo que demore 20 barras ou isso, né? É uma bandeira ao final das contas. Ela fez um impulso de rompimento, né? Aqui. E está fazendo uma outra bandeira acima desse canal, por enquanto. Embaixo dessa barra da sexta-feira, eu acho que sim entra talvez uma falha de bandeira nesse caso. Mas essa é a forma como eu vejo. Obviamente, a lateralidade que você menciona também é uma forma de vê-lo, né? De padrão. Então, é isso, né? Se a gente botar isso aqui como lateralidade, essa barra aqui já fechou acima, mas veio para dentro da lateralidade, tem espaço para baixo, talvez.
Porém, ele vai a testar a lateralidade, a parte inferior dele continua acima da linha de tendência de baixa nos tempos gráficos maiores, semanais, etc. Então, para mim, continua sendo uma tendência de alta, mesmo que mais fraca, né, nesse momento, né? Tá? Então, Um detalhe que eu queria acrescentar aí é o volume de quinta e de sexta-feira, que foram volumes assim, que olhando aqui num gráfico longo, não tiveram volumes iguais há muito tempo. Quinta e sexta-feira entrou muito dinheiro. ótimo, um bom ponto também. Mais do que a média o quê? Do ano, o Spinelli? Mais do que eu aqui, ó, não estou vendo nada. Só o dia que foi parecido foi 2022, dia 24/1/2022. Entendi. E foram 2 dias de baixa, é isso que você está falando, né? Foram volumes Foi dia expressivos. de baixa, mas aí também não sei se é para romper para baixo, se vai reverter nessa linha de canal aí, se veio testar a linha de canal rompida, entendeu? Eu sei que foi 2 dias de baixa, né? Para mim, assim, a gente não olha muito volume aqui, mas se a gente considerar que estamos nessa lateralidade, ou o Edílio falando que é uma bandeira e tal, e se for próximo lá da. Coloca no. Aquele caixote você já tirou, né? Se for ali próximo essa a B131 aí, acho que é essa sombrinha aí, mais baixa, e voltar, não muda nada. Ele continua na lateral, entendeu? Então ele pode descer mais uns 3, 4 mil pontos aí, 3 mil pontos tranquilamente e voltar para o meio, entendeu? Como já tem feito, né? Ó, a barra 131, essa barra aí que fez essa soma, foi para baixo, voltou para dentro. Aí passou 4 barras, foi para baixo, voltou para dentro. Mais uma, foi para baixo, voltou para dentro. Então o cenário não mudou e continua igual. Talvez. Eu já acho que embaixo da barra da sexta-feira, ele, ele perde a premissa de alta, baixa essa barra aqui e vai para a premissa de trading range. Né? Ó, esse micro gap aí não foi fechado ainda por alguns ticks. Que eu venho falando isso, sei lá, durante a semana toda. Provavelmente vai ser fechado. E se for fechado e voltar para o meio, eu não vejo que seja. Eu acho que muda se fechar uma barra de baixa forte ali, fora do. Bom, quando eu falo isso, é isso mesmo. Se fechar uma barra forte aqui embaixo essa barra da sexta-feira, ela pode vir aqui e falhar, se subir de novo, não muda nada exatamente desse padrão. Mas se ele vir aqui fechar uma barra forte para baixo aqui, eu acho que aí já muda um pouco a premissa de alta nesse Sim, pode caso. ser. Porque aí se deixar micro gap lá na barra de quinta, né, com a barra de segunda, aí tudo bem. Aí a gente começa a ver 3 barras fortes de baixa, com mais pressão, entendeu? Tá bom. Mas se você olhar, e digo assim, ó, mais um comentário aqui, ó. Olha essa barra, essas 3 barras de altas que começaram no dia 20 de julho, essa aí, tá vendo? Foi uma pressão forte, né? Principalmente essa do meio aí. E Deixou o vai, esse microgap deixou aberto e tal. Então, tenderia a romper. sim, eu Aí, também penso assim. mas não rompeu, tá vendo? Então, se vier mais uma barra de baixa forte ali, deixando também microgap e tal, para romper precisa vir muito forte. Porque houve muitas tentativas e não romperam nada, tá? Então, eu não aposto no rompimento, tá? Sim. Eu Para espero. Tá bom, cima, vamos esperar, mas para mim, embaixo daqui já é mais uma lateralidade, né? Eu acho que seria uma correção muito profunda para fazer uma tendência saudável a partir desse impulso, né? Se você vê o impulso, já foi mais de 50% para dentro, né? Então já está na parte, então tem mais características de uma lateralidade do que um impulso. Obviamente, por aqui, o que a gente espera nessa zona azul aqui é compradores. A gente não espera aqui vendedores. Então, um vendedor aqui embaixo,
ainda, pode testar aqui o close a 137 e subir de novo, mas já seria digamos, uma característica mais de trading range do que uma tendência, né, nesse caso. Ok, vamos então para o diário, buscar os padrões, pode ser? Sim. Sim. Então, começou dia 31. Deixa eu tirar aqui um monte de coisas que estão aqui, estudos, deixar o gráfico limpo. Então, vamos tentar aqui. Então, o que a gente vai buscar aqui, gente, de novo, não são entradas, tá? A gente vai identificar padrões interessantes, né? Então, forte abertura com gap de abertura, dia 31, né? E aqui temos um padrão de quê? Que é esse padrão aí. Então, a gente tem contexto de opening bull gap mais um setup de rompimento, breakout pullback no 50%. É isso? Correto? Sim. Então aqui em wedge, aqui wedge, bull flag. É o setup, né? Então a gente tem um contexto de opening bull gap com follow through. Vou colocar aqui follow CC, né? Barras consecutivas. Uma wedge bull flag, que seria um breakout pullback no 50% dessa perna de alta. E uma wedge bull flag para como setup. Basicamente é esse, né? Depois aí Eu compraria o Quendinho Maroto ali, ó. A IB15. tá, não estamos discutindo entradas aqui de novo. Ah, desculpa. Entradas não, só o padrão. Foca no padrão. Observa o padrão, que eu acho que é importante para você ver. E aí depois você decide qual vai ser seu trigger de entrada. Onde que você vai entrar? Quer entrar um maroto? Entra. Quer entrar ordem limite? Entra. Quer entrar com ordem stop? Entra. Quer entrar uma barra de sinal? Boa, que entra. Mas tudo bem. O importante é que o exercício aqui é, vamos ver o padrão. Desses 6, forte barra de sinal. E aqui entramos num ambiente de uma segunda perna, uma forte segunda perna em rompimento, né? Isso aqui é um padrão de breakout, second leg, e aqui seria um contexto de buy the close, basicamente. Tá claro que estou tentando fazer, então a gente depois de uma breakout flag, uma bandeira, né? Second leg e buy the close. Por que buy the close? Por causa do breakout. Essa barra 16, grande, mas tem follow through. Você pode comprar a 18, você pode comprar a 19, você pode comprar a 20, você pode comprar mesmo a 17 e buy the close. Perfeito? Sim. Quantos fechamentos poderia ser comprados aí depois desse blackout? Muito boa pergunta, excelente. Depois do breakout, o primeiro, o segundo e talvez até o terceiro, dependendo do tamanho, dependendo do espaço que tenha para cima. Quarto e quinto, não. Tá. Esquece. Então, você compra esse aqui, compra esse aqui, compra esse aqui. Esses aqui, não.
E o stop é abaixo da mínima Stop do... the barra. É bright the close, stop the barra. Tá. Alright. Second leg. Não estou vendo para a esquerda, não sei se tem alguma resistência, anyway, etc. A gente tem aqui um setup. Tem uma terceira perna. 1, 2, 3. Né? E temos aqui um potencial setup. Vamos ver. DMTR e informação. Né? Então a gente tem principal da MTR. A gente tem uma quebra da linha tendência. Deixando o EMA gap. Né? Esse gap aqui. Mostra a força dos bears. Né? E aí você busca por uma entrada lower high de MTR. Como essa aqui, por exemplo. No micro gap. Então isso aqui é uma lower high. Isso aqui é o setup de... Não necessariamente uma lower high, mas sei lá, um fundo, um topo duplo, né? Alguma coisa assim, com uma boa barra de sinal aí. Mas é isso. É o midday trading range. Lembrando que no MTR um trade de swing, tem que colocar o stop longo e deixar o negócio embora. Nesse caso, no mesmo dia, não aconteceu, né? Mas se eu ficasse posicionado, teria acontecido. O padrão é esse. Não aconteceu, ok. Mas o que a gente espera da MTR são duas pernas tentando testar esse swing aqui. Baixo desse swing. Esse é o alvo. Então, o alvo mínimo é esse swing. Quando ela não faz, é hora de sair. Então, você pode entrar aqui, pode entrar nessa barra de sinal 75. Não vou discutir a entrada. Mas já no momento que ela não foi buscar esse mínimo aqui, então ela fez uma minor reversal, uma reversão minoritária. Nesse caso, falhando na EMA dos 15. Tá bom? Então isso aqui é basicamente os padrões que eu vejo nesse dia. Mais alguma coisa aí? Não. Bacana. Mesmo padrão assim para o dia seguinte, né? Vamos lá. Teve aqui uma majoritária. Barra 1. Então, opening bear gap. Mais follow through. Né? Então, esse é opening bear gap. Esse é um padrão de venda, né? E aí, quando a gente vê aqui, faz a mesma coisa do dia anterior. Vai, faz um pullback em wedge, se não me engano aqui. Wedge meio truncada, mas wedge é fio. Então faz isso. Então padrão, mesma coisa. Mesmo padrão. Ela foi um pouco mais profunda e aí breakout mais pullback. Nesse caso na EMA M60 36%. E aí a gente tem uma wedge bear flag. Esse padrão, né? Então, impulso, correção em 3 pernas, wedge bull flag. Wedge bear flag. Aí a gente tem essa 17, eu acho que o Mauro tomou essa aqui, 17 se não me engano, que é o rompimento dessa, vamos dizer, dessa bandeira, né? Então, isso aqui é uma BO bull flag. BO bear flag, perdão. Então, tudo isso é o mesmo contexto. Mesmo padrão. Tudo isso faz parte do mesmo padrão, né?
second leg, mesma coisa, breakout flag, second leg. Esse aqui. Essa barra aqui é difícil comprar, vender, perdão, BTC num ambiente similar ao anterior. Por causa da correção mais profunda, e segundo, porque é uma barra muito grande. Então aqui o stop de barra realmente não condiz uma estrutura legal. E a oportunidade de ir para baixo realmente é uma muito baixa probabilidade, né? Perfeito. Depois isso aqui faz esse padrão aqui, que basicamente é um padrão de trading range. Um trading range. E aí é buy low, sell high, scalp. A partir dessa 23, já fica claro que é um padrão de trading range. E aí se divide isso em 3. Você vende aqui em cima, você compra aqui embaixo. Tem uma linha canal aqui. Mas o que realmente funcionou aqui foi perna 1, pullback, perna 2, mais estruturada. Então isso aqui era perna 1, pullback, perna 2 certinho. Então, aqui nesse álbum. E como é trading range, você compra aqui embaixo, você sai lá em cima. Então, mesmo contexto, duas pernas, um second leg. Eu coloquei second leg. Tá? Vai para cima, parte superior do trading range. Aqui é o mesmo contexto, nada mudou no contexto aqui no final da tarde, sigue igual, continua igual, certo? Alguma dúvida, gente? Não. Claríssimo, né? Então, você se posiciona aqui embaixo, você sai aqui em cima. Muito claro o dia, de fato. Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. Opening gap. E breakout mode. Trading range, né? Nesse mode é limit order marker. Buy low, sell high, scalp. Difícil fazer isso aqui, tá? Então, mas poderia eventualmente comprar aqui embaixo, né? Nessas mínimas aqui e vender aqui em cima nas EMAs, que estava retendo o preço, né? Poderia ser isso ou se posicionar já na venda. Aqui tem uma wedge. Buscando uma segunda perna a partir daqui, né? Então poderia fazer isso aqui. Perna 1, perna 2. Aqui. Ambiente de trading range de começo do dia. Então a gente espera. Continua em trading range o dia todo, né? Depois de 30 barras em breakout mode, você não vai esperar ela realmente ser um dia de tendência, né? Então, ele continua sendo, como esse um magneto em dias de trading range, ele continua sendo um trading range desse magneto, que talvez a mínima,
Então, perdão, está ao contrário. Então, você faz isto. E você vende aqui em cima. E você compra aqui embaixo. Então, isso aqui é um wide trading range. Porque é amplo. Né? E aí, você pode... Loss high scalp. Mas também pode fazer swings dentro do trading range. Swings me refiro a que se você comprou aqui, pode fazer trades de mais de 10 barras, né? Como esse aqui, como esse aqui, né? Então, encontrar wedges nos extremos é ideal, esse tipo de wide trade range, como esse aqui, espetacular, ou talvez como esse aqui também, essa linha de canal, muito boa também para operar essas linhas também, né? Essas wedges aqui são muito interessantes. Microgaps que não foram fechados são um indício de força de alguma das pontas. Então esse microgap não fechado foi interessante. Então é isso aqui, acho que é tão simples como isso, né? A gente dá um trading range, dentro do trading range, vai low, high, e quando é amplo como esse aqui, mais ainda buscando wedges, segundas, terceiras pernas nos extremos. Perfeito? Sim. Isso aí. Bacana. Dia 13 de agosto. Vamos lá. Dia 13 de agosto. Opening gap. Bull. E breakout mode, né? Em trading range porque foi meio amplo, né? Então esse breakout mode aqui. Esse é mais perigoso, né? Quando o breakout é maior, ele tende a falhar mais vezes. Esse amplo aqui é muito perigoso. Tem muita razão. Vê essa barra, que é o nome dela aí? Essa barra de alta, barra 18. 19. Barra 19. Olha só. Uma forte. Primeiro tem a 17, né? Que foi uma barra forte ali, já a primeira tentativa que falhou feio. Aí voltou, aí depois teve uma segunda que falou, não, agora vai. Aí acabou falhando de novo. Então, esses são os piores aí, tentativas de rompimento. Tudo bem que não deixou micro gap aberto. A 19 até deixou ali, mas uma tentativa que falhou aí. Muitos deles tomaram esse rompimento ali, mas acabou falhando. E a próxima barra foi uma excelente barra de entrada, né? Pô, a gente não está falando de setup aqui, mas de contexto. Mas foi uma falha relevante que aí deu, né? Como se opera a lateralidade. Buy low, sell high. Ed, você Interessante. não. Adelante, Tati. Desculpa, Tati. Você. Não, tudo bem. Você não considera a sombra da barra 1? Acabei de marcar, né? Ah, sim. Mas sim, para efeitos do que eu opero como caixa de Pandora, eu considero os closes, mas sim, a sombra da barra 1 é o início do trading range, definitivamente, né? Então, a barra 19 não rompeu isso aí, definitivamente. Então, ficou dentro do trading range mesmo, né? Eu uso só esses boundaries aqui, só para ver se tem algumas barras fechando que podem dar um indício para onde poderia ir o preço. Mas nesse caso aqui, a gente sempre tem que combinar o contexto com o que realmente acontece, né? Certo, entendi. Obrigada, Ed. A barra 17 foi muito boa, para ser honesto. Se eu tivesse visto, não tava. Acho que eu não tava, eu não operei isso aí. Acho que eu cheguei tarde, mas. Eu tivesse comprado a 17, por exemplo. Sem dó.
Talvez eu comprava 17. Isso que eu tava pensando aqui, ia perguntar também, tanto essa 17 quanto a 19, né? Mas depois do comportamento da Vimpa, essa rejeição, aí já tinha que sair logo na sequência, né? Correto. Aí essa 20, não estou vendo para a esquerda, então não sei o que tem à esquerda, pode ser que aí tenha um alvo, que seguramente é isso. Essa 20 ali é mortal, é uma excelente barra, falhando na parte de cima do trading range, acho que é um bom setup para reverter e buscar o gap de abertura. Então esse aqui é um contexto de trading range, com FBO, buscando o gap de abertura. Olha quando ele foi no gap, bonitona, em duas pernas, né? Então, não deixa de ser, de novo, um contexto de trading range, né? Então, Y trading range, de novo, correto? Então, vocês, todos nós, temos que operar essa situação aqui, mesmo que isso fosse um rompimento, né? Está um rompimento dentro de um trading range. Esse alvo aqui determina o trading range também. Então, você vai vender a 29? Não pode. Por exemplo, né? Porque é um trading range. Já tem comportamento de mais de 20 barras dentro de um trading range. Provavelmente ele vai buscar esse trading range para testar 1, 2, a metade dele eventualmente também. Então, White Trading Range, Buy Low, High, Scalps, Swings dentro do Trading Range. Obviamente, se você está alto eventualmente aqui, tem alguma resistência, está no 123K, etc. Você considera que está alto, uma das coisas que pode fazer é tentar buscar testes do médio, né, desse trading range. Aqui. Então ele fez um breakout, uma tentativa, um impulso, pullback em duas pernas. Então isso aqui já é mais um contexto que te diz que poderia realmente ele ficar na parte inferior do trading range, criando um trading range diferente aqui. Então ele fez um trading range em cima, rompeu e fez outro trading range. Então é um trending range. O trending trading range. O que significa? Faz um impulso, divide o mercado em dois e deixa outro trading range mais embaixo. E aí, geralmente ele fica bem mais curto. Já não é mais um wide trading range. É mais um trading range mais curto. Que você opera ele, que tenha mais de 1000 pontos, né? Então continua sendo um wide trading range. Pode fazer tipo essa 31 e fazer duas pernas para cima e pegar um bom swing. Ou essa 63, duas pernas para cima e pegar um bom swing. Pero mais do que isso, acho que vai ser... Então, o contexto aí muda um pouco para trading range. E sabendo isso, você já sabe que o limite superior ele muda. Então, já quando é um trading range, você faz isso. Você desce seu limite para onde foi rompido o trading range. E aí alto é aqui, baixo é aqui, né? Então é isso que acontece quando você tem um trading range, tá? Então esse é o cenário desse dia. Já aqui embaixo já é outra história final do dia. Parece mais é um rompimento de baixa probabilidade aqui nesse ponto, por causa dessa wedge aqui que foi rompida para baixo, né? Então essa wedge aqui você esperava, e vou colocar aqui, né, low probability event. O que significa isso? Quando você tem um low probability event, ele tende a acelerar e romper, né? Então aqui seria acceleration, breakout, etc.
dependendo do ponto onde ele está, esse ambiente aqui é de sell the close, nesse caso, ambiente de sell the close, né? Você vendeu todos os closes aqui, deu certo, vendeu esse close, vendeu esse close, vendeu esse close, vendeu esse close, vendeu esse close. Todos esses deram certo, tá? Menos esse aqui, talvez. Mas ele veio testar o ponto de rompimento e caiu de novo. Sell the close, sell the close, sell the close. Duas pernas de correção, caiu de novo. Então, o low probability vem por quê? Porque é um rompimento de wedge para o lado errado. Baixo uma lateralidade. Você entendeu? E o último dia, sexta-feira. Que dia, hein? Isso é um big up, big down, né? A gente tinha como saber isso aqui? Não, não tinha. A única coisa que a gente tinha para saber é que a gente vende dias muito laterais. A gente observa aqui dia lateral, né? Primeiro dia não, mas esse dia é lateral. Outro dia lateral. Outro dia lateral. Finalizando com um evento de baixa probabilidade. Interessante isso aí. Então, os dias laterais tendem a ter eventos de baixa probabilidade com maior frequência. Então, isso é importante a gente observar. Então, a gente está em lateralidade. Bom dia, filho. E a gente tem uma abertura. Uma abertura, barra 1, boa barra. Já vem um evento de baixa probabilidade. Então, temos um breakout. Né? Breakout. E segunda perna. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode saber que em contexto em geral está em lateralidade, mas essa perna aqui é breakout e a gente vê segunda perna. Então, breakout e segunda perna. A perna foi no 50%, então breakout, bear, certo? Pullback, 50%. Esse é o contexto dessas primeiras barras de abertura. Tá? Quando já vem a barra 9, 11, já a gente muda o contexto, né? Para o quê? Wide Trading Range. Velocity, High and Scalp. E nesse contexto que estava ali nesse momento, ainda era Limit Order Market. Por quê? Porque você não tinha entrada stop aqui. A entrada stop ficava muito no meio. Então, a única forma de entrar aqui era embaixo de barras, talvez, ou acima de barras com ordem limite. Né? Nesse contexto aqui. Ainda, né? Então faz um impulso e uma correção em três pernas, uma wedge, mas ainda assim é lateral. Então nada muda nesse contexto até breakout desse ponto aqui. Você tem uma wedge aqui, 1, 2, 3 puxadas, né? E aí começa a baixa probabilidade. Vamos lá. Baixa probabilidade começa aqui, certo? Quando essa wedge é rompida para o lado errado. Então aqui um low probability bem, aceleração, BO e vai de close. Então você compra essa 28, compra aqui, 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 compra todas essas barras, vai no close dela. Que não tem venda. Vende um evento de baixa probabilidade. E eu sei que alguns venderam por aí. Isso aqui vai no MM desse evento. Ó. Wedge, MM, vai lá. No tick. Então, a saída está clara. O evento está claro de baixa probabilidade.
Todos os eventos de baixa probabilidade. Essa barra 25 aí foi a máxima da semana passada. A máxima não, a mínima. A mínima da semana passada. Mas que já foi barras embaixo. Então, para mim, essa referência é meio circunstancial, mas é boa, ok? Então, o BO acontece aqui. Você compra qualquer barra aqui, você ia tranquilo, né? Evento baixa probabilidade, eu tenho minha teoria que ele reverte em baixa probabilidade. Então, primeiro elemento de baixa probabilidade, a gente está em um contexto de White Trading Range, não mudou na minha opinião, aqui em White Trading Range, faz um breakout, aqui, breakout, evento de baixa probabilidade, buy the close, nesse ambiente, né? Faz uma wedge aqui, no topo, wedge top. E você espera duas pernas a partir dessa wedge, uma, duas pernas, e aí faz uma terceira perna, né? Ou você pode contar uma, duas, três pernas, ou você pode contar uma, duas, três pernas até a 62, que seria talvez o ideal aqui. Então tem uma wedge aqui. E o que acontece? Rompimento dessa wedge. O que é um rompimento de wedge para o lado errado? O que é? Um evento de baixa probabilidade. Como evento de baixa probabilidade, a gente espera aceleração, sell the close. Você vende o close, 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 vende o close. E não foi pego nenhuma. Certo? Aí, 62, 65, 68, outra wedgezinha. Evento de baixa probabilidade embaixo de 72. Testando. Início de Spike and Channel. Embaixo de 72. É um rompimento de wedge para o lado errado. Mesma coisa aconteceu aqui. Está fazendo do outro lado. O que você faz? Projeção disso aqui para baixo. Olha onde faz. Na 77. Então, aqui é sell the close, 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 sell the close. Sell the close não foi pego nas próximas 6 barras. Até o alvo não foi pego. Né? Então isso aqui é, quando você está parte de um trading range amplo como esse, ele vai buscar o trading range de novo em baixa probabilidade, como aconteceu aqui. E aí faz o último, digamos, um canalzinho Spike and Channel para finalizar o dia. Basicamente é isso que aconteceu. Evento baixa probabilidade, faz big up, big down do mesmo jeito. Termina dentro do trading range. Isso aqui é um big up, big down, white trading range, swings, buy low, sell high, scalp. É isso aí, né? Bom, e essa foi a semana. Alguma pergunta, gente? Algo a acrescentar ali, Mauro? Tem cara de formação de Acho que MTR ali é. no finalzinho da sexta-feira? Acho que uma coisa. Vai lá, responde aí, Yudi. Não, desculpa, não peguei a pergunta, Espina. Pode ser um início de formação de MTR ali no finalzinho da sexta-feira, baixo aí nessa lateralidade? Pode ser. Pode ser sim. Talvez nos tempos gráficos melhores fique mais claro. Vamos ver nos 30 minutos. Tem umas 3 puxadas. 1, 2, 3 puxadas. Então poderia ser sim um início de 2 puxadas para cima nos 30 minutos. Nos 60 minutos talvez. Mas é assim, Spinelli.
Olha o seguinte, nós temos um ambiente lateral, certo? Olha isso. Tá numa região de suporte. Ele pode ir um pouquinho mais para baixo ali, fazer uma nova mínima, voltar tudo, entendeu? Ou pode fazer MTR pro meio. Tá vendo? O ambiente. Ele vai para cima, vai para baixo e não sai do lugar, entendeu? Não tem uma pressão assim. Tudo bem, se pegar o semanal, que no começo do estudo lá tem um canalzinho amplo de baixa e tal, mas o mercado o mercado lateral, ele vai para cima, vai para baixo, falha e não pega, e não engata, entendeu? A gente tá aí desde o mês de junho aí, testando romper os 122 mil e não consegue, então. A gente como day trader, né, operando diário, o que que a gente percebe? Que tem que pegar padrão menor. Acho que é isso. É uma possível MTR? É um evento de baixa probabilidade de MTR. A vantagem é que você pode sair no zero e quando ganhar, pode ganhar muito. Ah, mas eu vou comprar aí porque formou MTR? Não, espera abrir o mercado, dependendo de como abrir, com gap, e a gente toma as decisões. O importante é ter essa visão para poder começar a semana, entendeu? O dia. Pô, Espira, é uma boa forma, né, de a gente sempre evitar maus trades é a gente observar, dar um pouquinho de tempo padrão, né? A probabilidade desse padrão amplo do começo do dia ser revisitado é boa. Mesmo que seja aqui nesse ponto de rompimento, a probabilidade dele vir, isso aqui é um magneto que chama, né? Alguns outros trades chama magneto. Então isso aqui, essa figura aqui, ela vai ser visitada em algum momento, talvez no dia ou no dia seguinte, mas ela vai vir aqui, eventualmente, uma boa probabilidade de vir aí. Então uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer, sempre é observar, né? Começo do dia, te dá uma ideia do que poderia ser o resto do dia, né? Então esse breakout mode aqui é um elemento interessante. Esse breakout mode aqui já te disse que poderia ser um dia lateral. Esse white trading range já te disse que pode ser um dia lateral o dia todo. Então quando você já tem isso na mente, você consegue falar, bom, eu vou esperar ele aí testar a mínima da 19 essa aqui, que vai ter compradores ali e vão entrar ali para fazer scalps no médio, ou para fazer swings de 10 barras, mesmo no meio, na região mais superior, outro extremo, etc. Então acho que isso, por exemplo, esse forte opening gap aqui com 3 barras CC, te diz que vai ser, com maior probabilidade, vai ser um dia de tendência, né? Que nem foi. E que para ele reverter esse movimento aqui, teria que ter um evento realmente de baixa probabilidade, que nem aconteceu na sexta-feira, porque isso aqui é muito forte. E para reverter isso aqui, não necessariamente você precisa um movimento como esse aqui. Você precisa mais do que isso. E tanto é que ele ficou 80 barras laterais para poder reverter esse movimento aqui no dia, até em 2 dias, né? Que foi que conseguiu preencher esse gap aqui de abertura. Ele precisou de 2 dias para reverter esse forte movimento de alta aqui. Então, baseado nisso, você pode dizer, eu vou comprar qualquer coisa por aqui, né? Qualquer coisa, sem stop, ou colocar no meu risco embaixo do mínimo aqui, que ele não vai ser pego no dia, por exemplo. Tem muita baixa probabilidade de você ser pego aqui embaixo. Isso que o Brad Wolf fala naquela conferência que ele fez com o Al Brooks recentemente, né? Então, os inícios do dia podem dar uma luz do que poderia ser o dia, a mensagem e conclusão final. E o mais importante, mais do que entrada, é a gente se ubicar no contexto que a gente está. Contexto primário e contexto secundário, e que tipo de setups a gente pode encontrar nesse contexto. E a ideia hoje do estudo foi isso. Coloquei aí os setups que a gente opera e que a gente já conhece do método de Al Brooks para todos. Então, vou deixar o vídeo aí para vocês revisitarem aí quando tiverem tempo. Achei bem útil, acho que ficou legal esse exercício como estudo da semana. Não sei se alguém mais tem uma pergunta aí para ir fechando. Não? Bom, muito obrigado a Acho que é todos isso, aí. Bom cara. final de semana, gente.
Fechamos no Valeu, tempo aí. obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado por isso tudo aí. Obrigada. Obrigado, Abraço. valeu, pessoal. Obrigado. Investimentos aí. Tchau, tchau.